Ao longo dos anos, câmeras ao redor do mundo capturaram o inexplicável. Momentos que desafiam a lógica e instigam nosso medo. De florestas isoladas a grandes metrópoles, o que pode estar por trás dessas imagens? E hoje eu convido você para vir junto comigo falar sobre uma das criaturas mais misteriosas e inexplicáveis do mundo e que muita gente pediu aqui nos comentários. Uma história que vira e mexe surge em vídeos por aí dizendo mostrar esse ser, que até onde a maioria das pessoas acredita, deveria ser apenas um mito, uma criatura retirada de um conto infantil. Hoje, nós vamos juntos conhecer todos os mistérios escondidos nas histórias dessa criatura, além de assistir às principais gravações atribuídas a ela. E tudo isso com o intuito de descobrir se afinal há ou não algum fundo de verdade por trás das velhas histórias sobre as fadas. Então, por favor, já vai deixando aquele super like para não se esquecer depois, combinado? E dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Olha a fadinha aqui, pessoal, no meu dedo, ó. Ela tava dentro do carro, aí eu parei, abri a porta pra ela poder ir embora, ó. É uma fadinha, ó. E veja que ela fica o tempo todo aqui perto de mim, ó. Que gracinha, pessoal. Vou continuar o vídeo, pessoal. Você viu aí, pessoal, que gracinha essa fadinha, pessoal. Ela entrou dentro do meu carro pelo vidro, tá? Aí eu falei, vou parar o carro pra ela poder ir embora. Eu parei o carro aqui pra ela poder ir embora, mas ela não foi embora, pessoal. Ficou o tempo todo comigo. Você viu que gracinha, que serzinho maravilhoso, né? Aqui na região da chácara, pessoal, existe, claro, seres ruins, como vocês verem no meu vídeo, mas existe serzinhos bons, como fada, tá? E outras coisas. E o tempo todo ela ficou comigo. Agora que ela foi embora, ela saiu voando aqui na mata, tá? Foi embora em paz. Mas que gracinha. Olha a continuação do vídeo, pessoal. Ela fica o tempo todo aqui, não vai embora de jeito nenhum. Olha que gracinha, né? Dá pra perceber que realmente é uma fada, né? E quando eu falo pra vocês, pessoal, que aqui na região da chácara tem de tudo, muita gente nos comentários me critica e fala que é mentira. Mas não, pessoal, eu sempre mostro pra vocês aqui, tá? Nos meus vídeos. As lendas das fadas são profundamente enraizadas em diversas culturas ao redor do mundo, especialmente nas tradições europeias, onde essas criaturas míticas ocupam um lugar de destaque no imaginário popular. Geralmente retratadas como os seres mágicos pela maior parte das lendas, as fadas são associadas à natureza, à magia e ao sobrenatural. Suas histórias variam de benevolentes protetoras das florestas a entidades brincalhonas ou até mesmo perigosas. E a partir de agora, nós vamos explorar as origens, características e principalmente as histórias mais famosas sobre a lenda dessa criatura. O termo fada deriva do latim fata, que significa destino, um termo associado às parcas, que eram as deusas romanas do destino. Contudo, a concepção das fadas como seres mágicos é mais amplamente associada ao folclore celta, nórdico e germânico. Nessas culturas, as fadas frequentemente habitam uma espécie de outro mundo que é paralelo ao nosso, conhecido como Fairy. Muitos desses folclores falam dos Tuatha Dé Danann, um povo mítico que possuía habilidades mágicas e que em algum momento entraram em confronto com os humanos, sendo derrotados e forçados a se refugiarem em colinas e no reino oculto. Essas figuras mitológicas, de acordo com as lendas, são vistas como antecessores das fadas modernas, os seres que deram origem às fadas como conhecemos hoje. As descrições das fadas variam bastante de acordo com a cultura e o período histórico onde a lenda surgiu, mas vamos tentar definir um consenso com algumas das características mais comuns entre todos os folclores, que são elas. Em muitas tradições, as fadas são retratadas como pequenos seres alados, delicados e etéreos, quase sempre associados a uma beleza sobrenatural. Outras versões já a descrevem como criaturas do tamanho humano, ou mesmo como pequenas luzes brilhantes. Na maioria das histórias, elas podem controlar os elementos e outras coisas associadas à natureza, como o vento, as plantas e até os animais. Outra habilidade muito mencionada é a capacidade de criar ilusões, manipular a percepção do tempo e conceder ou retirar a boa sorte das pessoas. Apesar de serem vistas no cinema e histórias infantis como criaturas boazinhas, nem sempre isso é uma realidade na mitologia dessa criatura.
já que enquanto algumas fadas são realmente benevolentes, ajudando os humanos em momentos de necessidade, outras já são o oposto, ou até mesmo vingativas, punindo aqueles que desrespeitam seu território ou a natureza em geral. Outra característica muito marcante é a conexão das fadas com a natureza, sendo sempre associadas a florestas, rios, montanhas e outros lugares naturais, onde viveriam em harmonia com o meio ambiente. Gravei mais uma fada no quintal da minha casa, em Campos do Jordão. Aí sou eu colhendo alguns cogumelos que são comestíveis, né? Sempre posto aqui. E nesse vídeo eu simplesmente estava fazendo conteúdo aqui pro Rios de Cogumelo, que eu sei que vocês gostam muito. E olha esse áudio, gente. Tava tentando focar, eu vi a fada com os meus olhos e olha só o que aconteceu. Ai, meu Deus, ali. Eu já registrei elementais várias outras vezes e eu sempre me encanto. E você, acredita ou já viu alguma fada? E falando sobre as características mais presentes nas histórias desse ser, outra coisa que também pode mudar dependendo da lenda é o seu tipo, o que determina o seu comportamento em geral. E são esses tipos que nós vamos conhecer agora. No folclore europeu, as fadas são classificadas em várias categorias, dependendo da sua função, habitat ou comportamento. E são elas: as fadas domésticas ajudam nas tarefas de casa, mas podem se tornar irritadas se não forem respeitadas pelos moradores do local, que passam a ter sérios problemas quando isso acontece. Já no interior das florestas, rios e mares, se encontram aquelas que são conhecidas como ninfas, dríades e ondinas, que têm a função de proteger as árvores, rios e outros elementos da natureza, agindo energicamente na defesa do seu território quando necessário. Já na parte mais medonha da coisa, existiriam algumas lendas que falam sobre fadas malévolas, como os banshees irlandeses, por exemplo, que surgiriam para anunciar a morte de algum membro da comunidade. Ou os redcaps escoceses, que costumam atacar viajantes incautos que se perdem pelas estradas, principalmente durante as noites. As lendas também mencionam uma variedade de fadas que são agrupadas no conceito do pequeno povo, o que inclui os leprechauns, goblins e outras criaturas mágicas, que geralmente são vistas nas histórias como seres diferentes, mas que na origem raiz da coisa, elas seriam vistas todas como espécies diferentes de fadas. Essa grande variedade tanto de tipos quanto de características e comportamentos se dá ao fato de que cada país conta sua própria história de forma diferente. Como, por exemplo, na Irlanda acredita-se que as fadas habitam círculos de pedras, colinas ou túneis subterrâneos. É comum o respeito de muitos moradores das vilas mais rurais pelas chamadas fairy rings, que seriam portais para o mundo das fadas. Na Escócia, o folclore fala das selkies, criaturas que vivem como focas no mar, mas podem se transformar em humanos ao saírem das águas. Já na Inglaterra, as histórias de fadas como Oberon e Titânia, da peça Sonho de uma Noite de Verão de Shakespeare, mostram como essas figuras foram integradas à literatura. Na França, a visão local das fadas aparece em contos como o de Charles Perrault, onde desempenham papéis de madrinhas mágicas ajudando heróis e heroínas das histórias. Enquanto na Alemanha, os irmãos Grimm popularizaram histórias que incluíam elementos mágicos associados às fadas, como na história da Bela Adormecida, que mostra bem a visão alemã dessa criatura. No mueve un poquito. Ya, ahí. Agora que já conhecemos os principais tipos e características desses seres, vale também mencionar como funcionaria, de acordo com as lendas, a interação com elas, pois, segundo a maioria dos folclores, isso exige muito cuidado, pois elas são regidas por regras rígidas, como, por exemplo, nunca se deve aceitar comida ou bebida oferecida por fadas, pois isso poderia aprisionar a pessoa no mundo delas. É também sábio evitar mencionar o nome delas diretamente, referindo-se apenas como o bom povo ou os vizinhos gentis, para não atrair a sua ira. E é claro, não destruir os locais associados às fadas como o círculo de pedras ou árvores sagradas.
Já na cultura moderna, esses seres foram retirados das suas origens míticas e misteriosas para serem incluídos em contextos mais populares, como por exemplo na literatura em obras como Peter Pan com a Fada Sininho ou nas Crônicas de Nárnia. No cinema e na TV, as fadas aparecem em produções como Malévola e na franquia Tinkerbell, adaptando as lendas tradicionais e moldando suas histórias para um público mais moderno. Já nos games e na cultura pop, vemos esses seres em jogos como The Legend of Zelda e em RPGs que frequentemente apresentam as fadas como companheiras ou guias mágicas. E é claro, também aparecem em crenças ligadas à espiritualidade, como em alguns movimentos neopagãos que veem as fadas como espíritos naturais, invocando sua presença através de rituais e práticas meditativas. Antes de continuar, deixa eu fazer um pedido especial para vocês. Quem já frequenta o canal aqui há algum tempo deve ter reparado que os vídeos estão mais longos, com recursos novos, temas mais variados, enfim, uma série de coisas que eu amo fazer para vocês. Mas eu tenho que admitir que dá um trabalhão e, consequentemente, tem um custo muito maior, principalmente com a parte de edição. Então gostaria de convidar você a apoiar esse trabalho se tornando um membro aqui do canal. O valor é de apenas R$ 7,99 por mês, o que não dá nem 30 centavos por dia. E só com esse valor você já ajuda demais o canal, mas muito mesmo. E sendo membro do canal, você tem acesso a selos, emojis exclusivos, destaque nos seus comentários, além de acesso antecipado a alguns vídeos e lives exclusivas para membros. Essas lives vão começar muito em breve. Então é isso, pessoal. Se você puder me dar esse apoio, é só clicar no botão Seja Membro bem aqui embaixo, beleza? Muito obrigado de coração pela atenção de todos e vamos em frente. No final das contas, a conclusão que podemos chegar é que a lenda das fadas refletem uma relação profunda da humanidade com o desconhecido e com a natureza. Seus mitos e histórias representam tanto os encantos pelas forças da natureza quanto pelos perigos do mundo natural, e nos levam a refletir sobre todos os mistérios que podem estar ao nosso redor. Das suas raízes folclóricas às interpretações modernas, as fadas continuam a habitar um lugar especial na nossa imaginação, simbolizando o equilíbrio entre o mágico e o mundano. Agora me diz, o que você acha sobre essas criaturas? Acredita na existência delas? Ou não? Concorda com o senso comum de que essas lendas não passam de histórias antigas que foram se transformando com o passar dos séculos? Por favor, me conta a sua opinião aqui nos comentários. E agora que você já deixou seu like, já comentou e se inscreveu no canal, eu te convido a continuar assistindo o Universo Inexplicável, vendo alguns dos últimos vídeos que saíram aqui no canal e estão aparecendo na sua tela nesse exato momento. Olha, tem histórias sobre todas as criaturas, tem sobre sereias, lobisomens, anjos, enfim, tem de tudo aqui para você assistir. Pode escolher qualquer um deles que eu tenho certeza que você vai se amarrar. E família Inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.